Quando ela pronunciou as palavras, foi como se a noite da alma se partisse ao meio e uma claridade mansa tocasse as bordas da sua dor. Dias antes, a oficina estava à beira da falência, a família em sobressalto, e o coração dela, cansado de pedir ajuda a portas fechadas. Naquela madrugada, porém, resolveu entrar na igreja quase vazia, sentou-se no último banco e, num impulso que não parecia dela, olhou para o crucifixo e sussurrou: Cristos meus! Não foi uma fórmula mágica, nem um truque de quem quer manipular o céu, foi um abandono. Ela repetiu devagar, como quem aprende a respirar outra vez: Cristos meus, Cristo meu. No silêncio, algo mudou. Lembrou-se de um nome antigo, de uma santa que chamava Jesus de meu Cristo, como quem segura uma mão e atravessa com ela o frio do vale. Era Santa Catarina, e à medida que aquela frase extraordinária acontecia nos lábios, uma paz estranha começou a desembaraçar a confusão. Uma ideia clara sobre a dívida que precisava renegociar com verdade, um telefonema pedido com humildade a quem podia abrir uma oportunidade, uma reconciliação pedida em casa e, sobretudo, a certeza de que Deus não abandona quem o chama como propriedade do coração. Cristos meus! O céu não trovejou, a terra não tremeu, mas uma porta interior se abriu. E quando a alma encontra essa fresta, as outras portas, no tempo de Deus, começam a ceder. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina aprendeu no rumor das cortes de Ferrara e no silêncio do claustro que as portas da vida não se abrem pela força de quem as empurra, mas pela entrega de quem se deixa conduzir. Ainda jovem, cercada de luxo, ela experimentou a vertigem de um mundo que promete tudo e não dá o essencial. Quando decidiu segurar a mão de Cristo, o fez com a firmeza de quem muda de direção sem olhar para trás. E nesse passo percebeu que a frase Cristos meus não era um enfeite piedoso, era a chave, era a lâmpada, era a âncora. Quem diz Cristo meu assume ao mesmo tempo um eu de Cristo, não apenas eu que peço, mas eu que pertenço. E a pertença no reino tem consequências. As portas que antes eram muros, culpa, medo, ressentimento, pobreza de espírito, cansaço sem causa, hábitos que nos sabotam, começam a ter fechaduras que respondem a esse nome. Quando o coração pronuncia meu Cristo, ele declara que a carência não é senhora, que a vaidade não é mestra, que a mentira não é método. Santa Catarina sabia que tudo que é realmente valioso se alcança pela via estreita da confiança, e por isso nos deixou um itinerário simples e profundo. Invoca o nome, contempla a paixão, evita a ocasião do pecado como quem evita o precipício, confia mais em Deus do que no próprio julgamento, e volta sempre ao altar, porque é ali que a porta se oferece por dentro. A alma que pratica essa via cria em torno de si um espaço onde o impossível não manda, onde a esperança não é slogan, mas respiração. E que portas, afinal, essa frase abre? Não pense primeiro nas portas de fora. Pense nas de dentro, porque a história é escrita a partir do coração. A primeira é a porta da reconciliação consigo mesmo. Quantas vezes carregamos culpas antigas como pedras no bolso, e toda oportunidade afunda porque caminhamos pesado demais. Quando você sussurra Cristos meus, e o diz com contrição sincera, abre-se a lembrança do perdão recebido e ainda não usado. Santa Catarina insistia: contempla as chagas de Cristo e aprende a ler nelas o teu nome. A chaga do lado, aberta, é uma porta. A chaga das mãos, feridas por amor, é uma porta. A chaga dos pés, cravados na obediência, é uma porta. Ora com o olhar, não com o barulho. Fica junto de Jesus até que um tipo de vergonha boa e libertadora te faça admitir: eu não consigo sozinho, e tudo bem, porque eu não fui feito para caminhar sozinho. E então a porta da reconciliação com Deus rende, cede e se abre, e com ela vem uma luz que reorganiza a casa. A segunda porta é a da verdade vivida. Quem diz Cristos meus promete a si mesmo que não aceitará mais o ganho fácil que rouba a paz,
nem o atalho que trai a consciência. Parece que isso fecha caminhos, mas na verdade, alinha o eixo. O que antes era labirinto vira estrada. Pessoas certas surgem, conversas difíceis ficam possíveis, uma oportunidade rejeitada por amor à verdade volta transfigurada, sem as sombras que antes te aprisionariam depois. É assim que a providência trabalha. Não te poupa do esforço, mas te livra do engano que come os frutos do teu esforço. A terceira porta é a da coragem mansa. Não a ousadia teatral, mas o destemor de quem sabe a quem pertence. Santa Catarina, de saúde frágil e coração ardente, aprendeu a transformar o medo em vigília amorosa. Quando vinha a tentação de recuar, ela fazia memória. Quem Jesus foi para ela na noite passada, será também ao amanhecer. Repete com ela: Cristos meus. E age. Telefona. Estuda. Recomeça. Pede perdão. Diz não. Diz sim. A frase, quando não é apenas som, quando se torna intenção e prática, educa o querer, treina a vontade, chama a graça que fortalece o músculo do caráter. E é aqui que portas muito concretas se movem. Uma entrevista que parecia perdida se marca. Uma dívida que parecia insolúvel encontra acordo honesto. Um médico, uma vaga. Um mentor, um amigo. Não é milagre de prateleira, é providência combinada com conversão. A chave abre por dentro. Por fora, a maçaneta gira no tempo perfeito. Há ainda a porta da pureza do olhar sobre o dinheiro. O título deste roteiro traz símbolos que lembram prosperidade. E é justo, Deus não se envergonha de cuidar da mesa dos seus. Mas Santa Catarina é mestra em alinhar as intenções. Ela diria: não peça riqueza para ser alguém, peça sabedoria para servir melhor. As dádivas materiais, quando chegam ao coração que diz Cristos meus, não escravizam, tornam-se instrumentos. A pureza das mãos que trabalham e a retidão do preço justo, a fidelidade nos dízimos e nas esmolas, o cuidado com o pobre concreto que passa pela nossa porta, tudo isso é parte da economia do céu. E nessa economia, portas financeiras se abrem não para inflar um ego, mas para sustentar vocações, educar filhos, aliviar o sofrimento de muitos, espalhar o Evangelho. Cristos meus purifica a conta bancária porque purifica a intenção. E a intenção no reino tem uma força prática que o mundo subestima. A pessoa passa a enxergar as oportunidades que sempre estiveram ali, a cortar desperdícios que eram apelos do vazio, a negociar com retidão e firmeza porque não precisa trapacear para garantir o futuro já tem dono. A melhor estratégia financeira, ensinaria a santa, começa no joelho dobrado. Mas a frase extraordinária não é uma chave solitária. Catarina a mantinha numa cintura de ferramentas espirituais. A primeira ferramenta é a memória grata, lembrar-se todos os dias das misericórdias do Senhor para calar a ansiedade. Anote 3 favores por dia e repita cada um com o selo: Cristos meus me sustentou aqui. A segunda é a pequena penitência alegre, aquela renúncia escondida que treina a alma para dizer não quando o pecado chamar pelo nome. A terceira é a fuga da ocasião, não se brinca com o precipício. A quarta é a contemplação da paixão do Senhor, não como estudo frio, mas como abraço. Olhe para a cruz como para um espelho que devolve a sua verdade e o seu destino. A quinta é a confissão frequente. A chave abre mais fácil quando a fechadura não está enferrujada. A sexta é a Eucaristia, porque a porta quer entrar na casa e fazer refeição contigo. A sétima é a perseverança humilde. Não desista de pedir, de agradecer, de recomeçar, mesmo que pareça que nada muda. A frase Cristos meus emoldura todas essas práticas e lhes dá uma coesão. Ela diz quem está no centro e quem, portanto, responde por nós. Pense agora na sua própria história. Talvez você carregue um fracasso que marcou seu nome por anos, uma porta que bateu na sua cara tantas vezes que você passou a chamar de destino o que era só ferida. Hoje, diante de Deus, pronuncie comigo devagar: Cristos meus. Faça disso um hábito de amanhecer e de noite. Ao acordar, antes do celular, diga-o 3 vezes: Cristos meus, conduze meu dia.
Ao trabalhar, diante de uma decisão, repita: Cristos meus, ilumina meu discernimento. Ao sentir a velha tentação, firme: Cristos meus, livra-me do mal. Ao deitar, revista as horas com gratidão: Cristos meus, obrigado por cada porta que fechaste e por cada porta que abriste, porque ambas me salvam. Escreva a frase e coloque-a na carteira, na porta de casa, no painel do carro, no caderno do orçamento. Não como superstição, mas como direção. Não como amuleto, mas como pacto. Você vai notar que algo muda primeiro no tom da voz, depois no modo de olhar e, por fim, nas escolhas de cada dia. E quando as escolhas mudam, os caminhos mudam. Portas respondem a passos firmes. Santa Catarina insiste também numa delicadeza que quase ninguém fala quando o assunto é abrir portas, a caridade oferecida por aquelas que não podem te retribuir. Caridade silenciosa abre fechaduras emperradas, porque afina o coração com o compasso de Deus. Uma cesta básica entregue sem publicidade, uma visita ao doente, um tempo dado a quem precisa desabafar sem ser julgado, uma missa oferecida pelas almas do purgatório, um rosário por aquela pessoa que te feriu. Tudo isso, banhado de Cristos meus, cria na tua vida uma espécie de atmosfera de céu, onde os anjos se sentem em casa e as graças circulam com menos resistência. Sim, o céu tem lógica. E essa lógica é o amor que se faz ato. A porta que não abre, às vezes, espera que a mão que bate esteja menos dura, mais parecida com a mão perfurada de Cristo. Não esqueça uma última porta que para Santa Catarina era tão real quanto a matéria do pão, a do tempo. A impaciência tenta nos convencer de que se Deus não fez agora, então não fará. Mas a santa aprendia com a agricultura do espírito. Há sementes rápidas e sementes lentas, há flores que abrem em primavera e árvores que só frutificam depois de anos. Quem vive dizendo Cristos meus, aprende a confiar nos tempos de Deus sem cruzar os braços. Trabalha como se tudo dependesse de si e espera como se tudo dependesse de Deus. E esse equilíbrio faz com que, quando a porta finalmente se escancara, você esteja em pé, preparado, sereno, com as mãos puras para receber sem se perder. Porque portas se abrem, sim, mas nem toda a alma está pronta para atravessá-las. Cristos meus é também treino, é escola, é formação interior para que a bênção não vire tropeço. Talvez você me diga, mas eu já rezei tanto, já bati tanto e ainda assim nada. Deixa-me te levar com Santa Catarina a um lugar que purifica a esperança, ao pé do sacrário. Sente-se por 15 minutos, diga a frase no ritmo do coração, e em seguida cale-se. Deixe que ele olhe você. As melhores chaves se forjam no silêncio. E quando um pequeno consolo vier, um pensamento claro, uma paz sem explicação, uma certeza tranquila de um passo a dar, obedeça. A obediência é uma dobradiça que não rende. Portas que obedecem ao menor sopro do espírito não precisam de ombros fortes para serem empurradas, precisam de ouvidos atentos para serem abertas. E se ainda lhe incomoda ligar o nome de Cristo a necessidades tão concretas como emprego, dívidas, oportunidades, lembre-se, o Deus de Jesus não é abstrato. Ele entrou em casa de pecadores, multiplicou pão, tocou feridas, chorou na sepultura de um amigo. Ele ama a tua vida inteira, não só a tua parte religiosa. Por isso Santa Catarina não tinha medo de pedir o necessário: pão, saúde e sabedoria para governar o mosteiro, luz para aconselhar as irmãs, arte para escrever e pintar a beleza que consola. Cristos meus é a confissão de que Ele é Senhor também do ordinário, e que o ordinário, quando oferecido, vira degrau para o extraordinário. A frase abre as portas do cotidiano para que Deus atravesse e faça de cada corredor da tua semana um lugar visitado. Se ao longo desses parágrafos, você percebeu que uma única palavra tornou a tua respiração mais funda, guarda isso como um tesouro. Agora é a tua vez de entrar na igreja, no teu quarto, no ônibus, onde estiveres, fechar um pouco as janelas do ruído e com humildade dizer: Cristos meus, não há porta mais importante a abrir do que essa, a da confiança. E uma vez aberta, ela pega as outras pela mão.
Santa Catarina caminha contigo. Ela não te promete facilidades, ela te entrega uma chave e te ensina a usá-la com amor, constância e verdade. E enquanto caminhas, diz com ela a quem te olha assustado pelo peso da vida: as portas se abrem quando o coração aprende o nome que não foge. Na manhã seguinte àquela noite em que ela descobriu a frase, acordou antes do sol e decidiu fazer algo que há anos adiava: visitar o sacrário em silêncio, sem exigências, sem discursos longos, apenas para sustentar no peito a mesma brasa. Cristos meus! Caminhou pela rua ainda úmida do sereno, e enquanto andava, percebeu que a mente tinha o velho costume de fabricar medos como quem costura remendos mal feitos. Veio o pensamento de que nada mudaria, de que as portas da vida são todas de ferro, de que algumas pessoas nascem para empurrá-las até cansar sem jamais abri-las. Foi então que, com um esforço doce, ela repetiu mais uma vez, como quem chama um amigo de infância: Cristo meu! Descobriu um segredo antigo que Santa Catarina ensinava às suas irmãs: quando o coração diz Cristos meus com amor real, uma inteligência tranquila começa a desatar os nós. Não é êxtase barulhento, é luz suficiente para o próximo passo. Sentou-se no banco de madeira e, olhando o cordeiro escondido, teve o primeiro lampejo de clareza. As dívidas não eram monstros, eram números que precisavam de ordem. A família não era um fardo, era uma vocação esperando serenidade. A vocação profissional não estava morta, estava doente de desânimo. Cristos meus, e o desânimo perdeu a graça. Lembrou-se do que a santa escrevera sobre afastar a tibieza com armas de disciplina amorosa, fugindo das ocasiões que arrastam e apegando-se às pequenas renúncias que libertam. Decidiu então um gesto concreto. Naquela semana, escolheria um dia para jejuar de reclamações, não por heroísmo, mas para dar espaço à ação de Deus. A cada impulso de queixa, Cristos meus! Era um jejum do espírito, uma pequena cruz alegre que tornaria a alma mais leve para atravessar portas estreitas. Ao sair da igreja, uma percepção cresceu como a aurora. Deus estava conduzindo, e ela enfim começava a cooperar. Com esse fio de cooperação, Catarina a conduziu para um segundo degrau: o exame de consciência sem dureza, mas sem desculpas. A santa, que conhecia a delicadeza da graça, recomendava uma simplicidade desarmada: pedir luz para ver sem máscaras, confessar-se com frequência e permitir que a misericórdia reeduque o coração. À tarde, sentou-se com um caderno e escreveu, linha por linha, os lugares por onde sua liberdade tinha se encolhido, comparações que roubavam a alegria, gastos que alimentavam um vazio, palavras que apertavam a garganta dos que amava, atrasos que traíam compromissos. Em cada linha, ela sobrepôs a frase como um selo: Cristos meus! Não para varrer a responsabilidade, mas para consagrar uma decisão: a partir de hoje, caminho com Cristo. Marcou a confissão para o sábado e preparou a alma com um salmo repetido devagar, como quem cura uma ferida com água limpa. Ao chegar ao confessionário, sentiu um peso antigo cair ao chão sem barulho, como quando se solta uma mala que se carregou por vaidade. A absolvição soou como a dobradiça que não rende mais. Naquele mesmo dia, uma conversa que ela temia acabou se tornando ponte. Um sócio rígido ouviu, compreendeu, propôs um acordo honesto. Não houve fogos de artifício. Houve a harmonia discreta de quem entra num quarto iluminado pelo lado certo da janela. Um pensamento visitou o coração: as portas por fora obedecem às portas por dentro. E Santa Catarina, com seu sorriso de claridade, parecia repetir: quem diz Cristos meus, aprende a arte da reconciliação, e a reconciliação é uma chave que gira com facilidade quando lubrificada pelo perdão recebido e oferecido. Havia ainda uma conta aberta no silêncio: a memória do sofrimento, tanto vivido quanto o provocado. À noite deitou-se mais cedo e decidiu contemplar a paixão do Senhor, não como quem recita cenas, mas como quem entra na casa do amigo ferido e se deixa ficar ao lado. Olhou em oração para as mãos transpassadas e pediu que suas próprias mãos desaprendessem a dureza.
Contemplou o lado aberto e suplicou um coração menos apressado em julgar e mais disposto a abrigar. Mirou os pés cravados e pediu constância para dar cada passo prometido. A frase voltou: Cristos meus. Nesse compasso entendeu algo que Santa Catarina ensinava às suas filhas espirituais quando falava do combate interior. A tentação é insistente, mas não é invencível. O desânimo lateja, mas não é soberano. O inimigo é astuto, mas não tem a última palavra sobre quem pertence a Cristo. E porque pertence, pode vigiar sem angústia, pode lutar sem amargura, pode cair e recomeçar quantas vezes for preciso, pois a vitória não é uma façanha da vontade isolada, é uma cooperação com a graça. Por isso, ela traçou um pequeno plano de batalha para as próximas semanas. Ao amanhecer, 3 vezes Cristos meus, oferecendo dia, ao meio-dia, 1 minuto de pausa consciente, respirando a frase no ritmo do coração. À noite, um exame breve, agradecendo o bem e entregando o que ficou torto. Nesse triplo toque de sino, a alma aprende a caminhar em estado de oração, e a oração contínua abre chaves que a pressa ignora. Com o coração aquecido, a providência começou a se manifestar de modo concreto. Uma antiga cliente que ela tinha ajudado anos atrás com um serviço quase esquecido, telefonou repentinamente com uma proposta de parceria. Outra pessoa, tocada por uma palavra de carinho enviada num dia difícil, lembrou-se dela quando surgiu uma vaga de trabalho no setor que amava. Em cada ligação, ela escutava ecos do mesmo nome, Cristos meus. E para não se perder no entusiasmo, releu uma lição de Santa Catarina sobre a pureza da intenção. Lembrou-se de como a santa desenhava a ligação entre altar e oficina, entre oração e economia, entre a Eucaristia e o pão na mesa. Nada é profano quando é ofertado, nada é santo quando nasce do orgulho. Por isso tomou uma resolução simples: cada dinheiro que entrasse seria administrado como dádiva confiada, não como troféu conquistado. Cada escolha financeira passaria pela pergunta: isso honra Cristo em mim e nos meus? A frase extraordinária, assim, virava um filtro prático. Ao aplicar esse filtro, ela começou a enxergar desperdícios que pareciam direitos e oportunidades que sempre estiveram ao alcance, mas sua ansiedade não deixava ver. Viu que podia vender ferramentas que não usava e transformar bagunça em recurso. Percebeu que podia negociar prazos com veracidade e salvar relações que o medo quase rompera. Descobriu que 1 hora de estudo técnico diário valia mais do que muitas horas de correria desinformada. Em tudo a mesma consciência. Cristos meus é chave que abre portas de sabedoria quando a alma se dispõe a obedecer. Num desses dias, ao rezar por um parente enfermo, ela foi tomada por um zelo inesperado pelas almas do purgatório. Lembrou-se de tantas histórias de santos que fizeram amizade com aquelas almas e receberam socorros discretos em retribuição, não como barganha, mas como fruto natural da comunhão dos santos. Decidiu oferecer uma missa por elas na paróquia, acender uma vela, rezar um terço inteiro em sua intenção e praticar uma caridade concreta em memória de um falecido esquecido. Cristos meus, repetiu, pedindo que a misericórdia de Deus atravessasse os limites do tempo e do espaço e alcançasse as que esperam purificação. A partir daquela semana, uma paz nova pousou nos corredores de casa. Discussões que duravam anos pareceram perder a força de retorno. Lembranças que doíam começaram a cicatrizar. Parecia que portas interiores, fechadas por correntes antigas, finalmente tinham tido as trancas afrouxadas pela mão da caridade. Entendeu com Catarina que o amor que se dá aos invisíveis ilumina os visíveis, e que a intercessão pelos que já não podem merecer por si é uma estrada rápida para que nossa própria casa seja visitada pela ordem de Deus. A prosperidade que ela buscava, aquela que sustenta e multiplica o bem, nasceu também dessa mesa posta para quem não pode pagar a conta. E assim, ao mesmo tempo em que a conta bancária se organizava, o coração descobria a ciência mais alta, a ciência do domingo. Se essa jornada faz sentido para você e se, de alguma forma,
Essa palavra acende em seu interior o desejo de caminhar com mais fé. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Ainda havia, porém, um território onde as portas eram particularmente resistentes, o da mente cansada de longas batalhas. Em certos dias a fadiga chamava o desespero pelo nome, e a velha voz sussurrava que não adiantava. Nesses momentos, Santa Catarina lhe sugeria uma oração curtíssima, quase um suspiro, para atravessar a tempestade. Jesus, meu tudo! Era outra forma de dizer, Cristos meus, um lampejo de confiança que não espera sentir para obedecer. Ao repetir Jesus, meu tudo, ela descobriu um segredo precioso. A alma pode descansar antes de merecer o descanso. Descansar não é desistir. É repousar um instante nos braços do Senhor para retomar a luta com mansidão. Tomou como hábito, quando a ansiedade apertava, caminhar alguns minutos ao ar livre e acompanhar os passos com a frase, num ritmo simples, Cristos meus, em silêncio ao inspirar, misericórdia ao expirar. Em poucos dias, as dores de cabeça diminuíram, a irritação perdeu terreno, e as decisões voltaram a nascer de um centro silencioso. Com esse centro, as portas do relacionamento conjugal receberam óleo novo, a escuta voltou, o beijo de reconciliação voltou, a moeda da paciência circulou de novo. E a casa que andava atravessada por rachaduras invisíveis reencontrou sua coluna. No trabalho, algo semelhante ocorreu. Um projeto que se arrastava há meses, emperrado por detalhes e má comunicação, começou a andar quando ela propôs um pequeno pacto de verdade e oração com a equipe. Não houve sermões, houve uma reunião de 20 minutos, iniciada com 1 minuto de silêncio, em que cada um, no seu íntimo, podia dizer Cristos meus, e pedir luz para o próprio papel. Depois, uma rodada honesta de o que eu posso fazer melhor. O ar ficou diferente. Decidiram simplificar processos, delegar mais claramente e marcar prazos possíveis, e ela se comprometeu a não centralizar tudo por medo de perder controle. A porta de um novo contrato se abriu 2 semanas depois, quase como consequência lógica de uma casa arrumada. Ela sorriu para o céu e disse, como uma criança que aprendeu a amarrar os sapatos, obrigada, Cristo meu. A gratidão, ensinou-lhe Santa Catarina, é chave mestra para não perdermos as chaves que já recebemos. Sem gratidão, portas abertas voltam a fechar. Com gratidão, o que foi dado se firma, cria raízes e dá fruto. Numa madrugada sonhou. Era um corredor longo com muitas portas. No fim, uma luz que não feria os olhos. Ela carregava um molho de chaves, mas todas eram iguais. Ao aproximar-se da primeira porta, a fechadura parecia sem dentes. Ainda assim, ao encostar a chave, a madeira cedeu como se reconhecesse uma senha antiga. Entrou num quarto com uma mesa posta em um convite manuscrito. Senta-te e aprende a escutar. No segundo cômodo, livros com margens em branco pediam que ela escrevesse notas de gratidão. No terceiro, ferramentas polidas aguardavam mãos que ousassem recomeçar. Em todos, uma mesma inscrição gravada com delicadeza, Cristos meus. Acordou com o coração em paz, certa de que o sonho era catequese. Anotou tudo e naquele dia fez um pequeno altar num canto da sala com uma vela, uma imagem de Cristo e uma frase impressa em papel simples. Ali todas as manhãs, dedicaria 5 minutos de repouso e escuta. Ali diante da porta viva, ela lembraria a si mesma quem era e a quem pertencia. E ali um hábito precioso se consolidou. Antes de cada reunião importante, de cada decisão sensível, de cada conversa frágil, ela passaria por aquele canto e diria, com a humildade de quem sabe precisar, Cristos meus, abre tuas portas que eu não sei abrir, fecha as que me farão perder, e ensina-me a atravessar com pureza as que me confias. Com o tempo o círculo se alargou. Amigos pediram que ela partilhasse o que estava vivendo, e ela contou sem exibicionismo, como quem oferece pão fresco. Alguns começaram a repetir a mesma oração,
outros a voltar à confissão, outros a reorganizar o dinheiro e a fazer uma opção concreta pelos pobres da própria rua. Houve testemunhos de pequenas grandes viradas, um vício antigo que perdeu força ao lado de uma amizade verdadeira e de um sacramento frequente, um casamento que reencontrou a ternura, um jovem que saiu do atalho fácil e voltou aos estudos com disciplina. Não eram milagres de palco, eram sinais do reino, discretos, profundos, fecundos. Em cada história a mesma assinatura, Cristos meus. E a mesma mestra Santa Catarina discretamente ao lado, lembrando que a santidade não é para poucos escolhidos, é para corações que consentem com perseverança a obra de Deus. Se você sente que uma porta em sua vida está emperrada e quer aprender a arte de abri-la por dentro, comece hoje mesmo. Eleja um horário fixo para repetir a frase, escreva-a onde os olhos a encontrem, faça um pequeno gesto de caridade escondida, reconcilie-se se possível, e peça a Deus a graça de uma confissão próxima. Alimente-se da Eucaristia com reverência e fome, porque é Cristo mesmo quem entra e fortalece as fibras do seu querer. E não se espante se aos poucos o mundo de fora começar a responder com delicadeza, um e-mail respondido com inesperada cordialidade, uma dívida renegociada sem humilhação, uma porta profissional que se abre quando você já não precisava dela para provar nada a ninguém, mas apenas para servir melhor. É assim que a graça age, desapega primeiro, depois entrega, purifica a intenção, depois multiplica os talentos, firma a casa por dentro, depois acena com amplidão por fora. E no fim você descobre que a frase extraordinária não é um feitiço para exigir do céu, é uma confissão de pertença que alinha a vida à vontade de Deus, vontade que é sempre amor, mesmo quando passa pela cruz. Naquele sábado, enquanto a cidade fervilhava de compromissos e ruídos, ela decidiu atravessar a manhã como quem cruza um claustro invisível, não para fugir do mundo, mas para voltar a ele com o coração afinado. Levou consigo um pequeno caderno, um terço e a frase gravada numa folha simples. Sentou-se na cozinha, onde a luz batia no tampo da mesa com delicadeza, e começou a escrever, quase como quem compõe uma regra de vida. Hoje tudo começa com Cristos meus. Depois recordou que Santa Catarina chamava de armas para o combate do cotidiano, aquelas práticas discretas que moldam a alma para que as portas obedeçam. A primeira arma, percebeu, era a vigilância amorosa. Não a desconfiança amarga de tudo e de todos, mas a atenção terna aos movimentos do coração. Decidiu vigiar o modo como falava de si mesma, substituindo a sentença que a diminuía pela verdade humilde: sou amada, sou chamada, sou capaz em Cristo. A segunda arma, dizia a santa, era a desconfiança de si, o que a princípio a confundia, porque o mundo insiste em que a autoconfiança é tudo. Entendeu, porém, que não se trata de cultivar insegurança, e sim de não entregar ao ego o leme da barca. Em termos simples, eu não me basto e tudo bem, dependo de Deus e isso me liberta. A terceira arma era a confiança em Deus, e essa ela já vinha aprendendo a praticar ao ritmo da frase extraordinária. Cristos meus, quando a agenda apertava. Cristos meus, quando uma ideia boa surgia. Cristos meus, quando o medo sussurrava que era tarde demais. A quarta arma, memória da paixão, ela já saboreava nas noites silenciosas, colando o olhar nas chagas que a reeducavam na mansidão. A quinta arma, a oração simples que preenche os intervalos do dia, ela exercitava com o terço nos bolsos e a jaculatória no fôlego. A sexta, os sacramentos, estava sendo retomada com frequência, como quem afia uma lâmina que o tempo embotou. Confissão sem teatro, Eucaristia com fome verdadeira. A sétima, a perseverança obediente, parecia um cume distante, mas ela decidiu amá-la aos poucos. Obedecer às pequenas luzes, permanecer nos propósitos. Não fazer do humor uma autoridade, não deixar que a impaciência decretasse o fim de uma luta que mal começara. Ao alinhar essas 7 armas, sentiu como se um feixe de chaves se ordenasse no bolso,
Já não tateava ao acaso, sabia qual chave experimentar para cada porta específica. Logo no início da tarde, quando o cansaço ameaçava, ela foi provocada por uma tentação doméstica, a antiga pressa de responder com dureza quando contrariada. Tinha em mãos a oportunidade de testar a vigilância. Calou-se por 3 segundos, respirou Cristos meus, e escolheu uma palavra mansa que não era fraqueza, era governo de si. A discussão que nasceria morreu no berço, e no lugar dela veio uma conversa que resolveu, em 20 minutos, o que antes se arrastava por dias. Sorriu interiormente e anotou: vigilância funciona. Em seguida veio a segunda prova mais sutil. Um elogio recebido pelo progresso do trabalho acordou a vaidade como um gato no sol. Reconheceu o movimento com naturalidade e repetiu: Cristos meus. Agradeceu de verdade a quem elogiou e devolveu o mérito à equipe, lembrando-se de que o carisma é serviço, e o serviço, quando é honesto, não se alimenta da fome de brilho. Mais tarde, numa reunião, a arma da confiança foi posta à mesa. Havia números incertos, prazos justos, riscos reais. Em vez de pintar um otimismo falso, ela optou pela verdade bendita. Aqui está o que sabemos, aqui está o que não sabemos, aqui está o que podemos. E aqui está o que eu me comprometo a estudar para responder com precisão. A sinceridade abriu uma janela. O cliente, em vez de recuar, aproximou-se, grato por não ser seduzido com promessas que quebrariam no primeiro vento. Portas gostam de dobradiças limpas, a verdade é o óleo. Quando saiu da reunião, foi direto à igreja, sentou-se por 10 minutos e ofereceu ao Senhor aquele pequeno ato de retidão, pedindo luz para honrar cada palavra. A resposta não veio em efeitos especiais. Veio no dia seguinte, quando o cliente enviou um e-mail dizendo que escolhera começar com um projeto menor para crescermos juntos. Era a providência e a pedagogia de Santa Catarina, de mãos dadas. Em casa, a liturgia miúda da vida oferecia matéria para a santidade sem espetáculo. Havia a louça para lavar, a lição do filho para acompanhar, o cuidado com um parente mais velho. Em cada coisa pequena, a frase extraordinária se encaixava como mosaico. Descobriu que Cristos meus não é apenas chave para salas grandes, é também o fecho que guarda gavetas. Quando o desânimo soprava no ouvido que o esforço doméstico é invisível e ninguém vê, ela lembrava: a porta vê, o coração que amo vê, e isso basta. E bastava mesmo, porque a alegria que vinha não era euforia, era amor ao dever. A santidade aprendida com Santa Catarina passa por esse lugar: dar ao cotidiano o peso de eternidade que ele tem quando é oferecido. E porque oferecia, coisas muito concretas mudavam. A casa ficava mais leve, os atrasos diminuíam, o corpo se disponibilizava sem raiva, e o cansaço tinha outro sabor quando a noite chegava, o sabor honesto de quem gastou a vida com sentido. Foi então que ela descobriu mais uma porta que se abria com essa mesma chave, a da criatividade. Aquela ideia que rondava meses sem forma encontrou contorno quando ela a levou para a oração e a submeteu às perguntas certas: isso serve? Isso edifica? Isso é belo? Isso pode ajudar alguém a se aproximar de Deus? Com as perguntas a intenção se purificava, com a intenção purificada a mente ganhava coragem para prototipar, com o protótipo vinham os ajustes, com os ajustes, a primeira entrega. A primeira entrega trouxe frutos modestos, e ela agradeceu como se fossem enormes, porque entendeu que o reino cresce como semente de mostarda, pequeno, teimoso, fecundo. Foi crescendo também a amizade com as almas do purgatório. Uma vez por semana, ela quase sentia um chamado interior para lembrar nomes esquecidos, acender a vela, oferecer uma comunhão, recitar o de profundis. Não negociava com superstições, obedecia ao que a fé ensina, a uma comunhão real entre nós e os que partiram na amizade de Deus, e essa solidariedade tem efeitos misteriosos e concretos. A casa sensivelmente parecia mais pacificada nos dias em que essa caridade se fazia mais generosa.
Conflitos improvisados perdiam força, mal-entendidos eram dissipados com uma única conversa, e uma atmosfera de benevolência pousava nos ambientes. Diante disso, ela lembrou a lição de Santa Catarina: quando você oferece o invisível aos invisíveis, o visível fica mais claro. Era, de novo, a mesma chave: Cristos meus. Quando dizia o nome, a caridade ganhava rumo, e a generosidade ganhava medida. Ainda nesse caminho, discerniu a necessidade de uma penitência suave, não como autopunição, mas como treino da liberdade. Escolheu, 2 vezes por semana, renunciar a pequenas comodidades para que o coração não ficasse refém de gostos e caprichos. Um dia sem o doce preferido, outro oferecendo um tempo precioso a quem precisava de escuta, outro deixando um lazer para visitar o Santíssimo por meia hora. A leveza que brotava desses gestos a surpreendia. E o efeito colateral, se assim se pode chamar, era surpreendentemente prático. A mente parecia mais afiada para estudar, o corpo mais disposto a trabalhar, a vontade mais pronta para sustentar um não saudável quando o convite ao pecado chegava travestido de solução fácil. No trabalho, o princípio de ordem aprendido na oração passou a reger arquivos, prazos, comunicações. Cristos meus também se aplicou ao Excel, à agenda e ao e-mail. Ela fez uma faxina digital, arquivando o que precisava, deletando o que era ruído, criando pastas com nomes claros. Estabeleceu horários específicos para responder mensagens, em vez de viver sequestrada pelas notificações. Rezou antes de redigir contratos, para que as cláusulas não apenas protegessem interesses, mas refletissem justiça e clareza. E não foi ingênua. Treinou o olhar para identificar propostas que, embora parecessem vantajosas, exigiam pequenas mentiras no alicerce. Recusou 2 delas com o coração apertado, sim, mas livre, e alguns dias depois surgiu, de onde menos esperava, uma parceria limpa e sustentável. Sorriu ao lembrar a economia do altar, de que tantas vezes Santa Catarina dava testemunho. Quando o coração se organiza com Deus, a mesa, a oficina e o cofre se organizam também, cada um dentro do seu limite e finalidade. Com o tempo, os colegas passaram a notar e a perguntar. Ela respondia com simplicidade, sem impor linguagens a quem não partilhava sua fé, mas sem esconder a fonte. Tenho tentado viver com mais verdade e oração. Isso me ajuda a decidir melhor. Em silêncio, rezava pelas pessoas com quem trabalhava, pedia a bênção sobre as famílias delas, agradecia pelos dons que cada uma trazia. Onde antes via rivais, começou a reconhecer colaboradores. E outra vez portas se moviam com menos atrito. Assim como as portas exteriores respondiam, as interiores seguiam se alargando. A culpa paralisante foi cedendo lugar à responsabilidade serena. O medo de desagradar cedeu aos limites saudáveis. A necessidade de controlar tudo passou a ser substituída pela confiança nos processos e nas pessoas. Não era milagre instantâneo, era reeducação sob graça. Havia quedas, havia dias turvos, havia noites em que a oração parecia palavras sem eco. Nesses dias, lembrava a arma mais simples e mais esquecida, a perseverança. Insistir é amar, repetia, fazendo coro com Santa Catarina. Insistir no bem, insistir na oração, insistir na pureza de intenção, insistir na paciência, insistir na confissão quando necessário. Insistir sobretudo em voltar os olhos a Cristo quando tudo parecia distraí-los. Pequenas vitórias iam se acumulando como pedrinhas brancas deixadas ao longo de um caminho para que nos trechos escuros, ela soubesse que estava na trilha certa. E porque perseverava, começou a alcançar uma colheita discreta e robusta, menos discussões sem propósito, menos compras por ansiedade, mais horas de estudo que viravam soluções, mais presença amorosa em casa, mais qualidade no descanso. O descanso, aliás, mereceu atenção especial. Ela aprendeu a descansar como quem obedece, e não como quem foge. Parecia contradição, mas não era. Obedecer ao corpo que pede pausa também é obediência a Deus, porque Ele não nos fez máquinas.
Um sábado por mês, tirou uma manhã de deserto urbano, sem telas, sem compras, sem tarefas, apenas um passeio lento, um café simples, um salmo repetido, um caderno aberto. Nesses desertos, sempre uma porta silenciosa se abria por dentro, devolvendo-lhe frescor e ânimo. Numa dessas manhãs de deserto, ela levou consigo um versículo que a acompanhava desde a infância e que Santa Catarina ajudou a iluminar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao lado, escreveu sua tradução prática. Começa com Christus meus, governa-te com a verdade, serve com generosidade, confia na providência, estuda com disciplina, descansa com obediência, agradece com constância. Essa sequência virou um pequeno exame de rotina. Quando algo desandava, bastava percorrer a lista e sempre um elo mostrava-se enfraquecido. Reforçava-o e a corrente voltava a trabalhar. A clareza dessa ferramenta a salvou de algumas decisões precipitadas que teriam custado caro. Em uma delas, quase aceitou um investimento que prometia retorno rápido, mas pedia, como preço secreto, uma complacência com práticas injustas. Ao pôr a proposta sob a luz do Christus meus, a tinta invisível apareceu. Ela recusou, e por alguns dias o coração doeu. Um mês depois, uma notícia: a empresa envolvida tornará-se alvo de investigação. A dor virou gratidão. E a gratidão, como sempre, virou louvor. Obrigada, Cristo meu, por fechar as portas que me perderiam. No apostolado discreto que nasceu dessa vida alinhada, ela começou a acompanhar uma amiga em crise. Não pregava, escutava, rezava por dentro, oferecia uma palavra quando sentia que era a hora. Convidou-a a dizer Christus meus numa noite de aflição. A amiga aceitou desconfiada, mas no dia seguinte mandou mensagem: dormi. Há semanas não dormia. Era uma pequena porta aberta e as pequenas portas, ensinava Santa Catarina, são onde o reino gosta de começar. Outra pessoa pediu conselhos sobre dívidas. Em vez de fórmulas vazias, ela ofereceu 3 passos simples: um orçamento honesto, uma conversa franca com os credores, uma rotina de oração pedindo sabedoria para priorizar. Acrescentou, como sempre, um gesto de caridade concreta, por menor que fosse, para manter o coração livre. A pessoa obedeceu e semanas depois, escreveu contando que havia conseguido renegociar sem humilhação e que a paz voltará a visitar a casa. A paz tem esse jeito de entrar pela porta que a caridade abre. E assim, sem alarde, um pequeno círculo de pessoas passou a viver debaixo desta mesma palavra, cada qual em sua realidade, todas alimentadas pela mesma fonte. Era a igreja acontecendo na cozinha, no escritório, na rua, a igreja que Santa Catarina conhecia, feita de altar e de avental. Se em algum momento a sombra da insuficiência voltava a sussurrar que tudo aquilo era pouco diante da imensidão das necessidades do mundo, ela lembrava do estilo de Deus: ele multiplica o pouco oferecido com verdade. Uma visita fiel, um telefonema paciente, uma esmola feita sem humilhação, um prato a mais à mesa, um texto enviado com carinho, um silêncio que poupa feridas, portas por toda parte. E sobretudo, a porta principal sempre vigiada, o coração voltado a Cristo. Por isso, antes de encerrar o dia, ela repetia os 4 atos que Santa Catarina gostaria: um agradecimento sincero por 3 misericórdias, um pedido de perdão por 3 faltas, um propósito pequeno para o dia seguinte e uma entrega confiante. Christus meus, em tuas mãos eu deito a minha noite. Dormia, e o sono se tornava terreno onde a graça repousa. Às vezes, sonhos voltavam com aquele corredor de portas. Em outras não havia imagens, apenas a sensação profunda de ser amada. E isso bastava para acordar com coragem. Agora talvez seja o seu momento de tomar o caderno, escrever seu próprio feixe de chaves, nomear as portas que precisam obedecer, unir intenção e prática. Sacramento e rotina, altar e orçamento, silêncio e palavra, perdão e limite, doação e estudo. Leve Christus meus, para onde o dia te levar.
para o ônibus lotado, para a fila do mercado, para a conversa difícil, para a planilha complexa, para a visita ao médico, para a despedida inevitável, para a alegria merecida. Deixe que a frase extraordinária não apenas abra portas de fora, mas faça do seu coração uma casa onde Cristo goste de entrar sem bater. E quando ele entrar, as portas, uma a uma, saberão o que fazer. No último domingo daquele ciclo de portas que se abriam, ela chegou à missa com uma pergunta no peito que, embora simples, ocupava tudo: como permanecer? Porque abrir portas é graça e trabalho, mas permanecer numa casa nova pede vigilância amorosa, sustento, humildade diante da rotina e uma memória agradecida. Sentou-se e respirou fundo, e antes de qualquer palavra, chamou a presença pelo nome que já era o seu endereço: Cristos meus. Enquanto o sacerdote iniciava a liturgia, ela percebeu que o evangelho daquele dia parecia ter sido escolhido apenas para ela. Era a cena do ressuscitado que entra e diz: a paz esteja convosco. Aquela paz não era abstrata, era o modo concreto de Cristo habitar os corredores da vida. Santa Catarina ensinaria ali mesmo a arte de transformar portas abertas em caminhos de perseverança. Começa recordando os favores, segue reforçando as pequenas guardas, treina o olhar para o bem escondido nos detalhes, confessa depressa o que rende em ti e comunga com fome. Quem comunga com fome permanece, diria a santa, porque a Eucaristia é aquela porta que atravessa as tuas portas, é a chave viva que não enferruja. Quando voltou do altar, de joelhos, sentiu que de todas as portas, a mais decisiva era a da vontade, a disposição estável de escolher o bem amanhã, e depois de amanhã, e depois, mesmo quando o brilho da novidade passar. E isso ela decidiu pedir sem medo: Jesus, meu Cristo, dá-me uma vontade constante, um amor prático e uma alegria obediente. Naquela tarde reuniu a família, colocou sobre a mesa um pão simples e, antes de partir, contou brevemente o que vinha vivendo com a frase extraordinária. Não usou o tom de sermão nem o esmalte da autoajuda, falou com a sobriedade de quem prova um pão e recomenda: é bom, alimenta. Convidou todos a um pacto doméstico pequeno e possível, uma oração breve juntos ao amanhecer, 1 minuto de silêncio antes das refeições, um gesto concreto de caridade por semana, um exame de consciência leve aos domingos. Se as portas do mundo respondem às portas do coração, disse, que nossa casa seja um lugar onde as fechaduras internas ficam bem cuidadas. Houve quem risse de canto, quem concordasse, quem duvidasse em silêncio, mas ninguém recusou. E como as coisas de Deus crescem devagar e com raízes, ela não cobrou entusiasmo, cobrou apenas fidelidade, e a fidelidade coube no bolso de todos. Um mês depois, sem que alguém tivesse planejado, estava instaurada uma liturgia doméstica de beleza discreta. A vela acesa aos sábados pela alma de um falecido, o terço caminhado 2 vezes por semana, a visita mensal a um doente, uma cesta básica entregue sem fotos, a leitura de um salmo na noite difícil, a divertida faxina sacramental do coração com uma confissão ao menos a cada 40 dias. E de modo quase imperceptível, as portas da casa, portas que antes batiam por qualquer vento, começaram a obedecer a uma brisa mansa. Foi também nesse mês que o trabalho exigiu um salto de coragem. Surgiu a chance de liderar um projeto grande daqueles que, se bem feitos, abrem corredores inteiros de possibilidades. O medo antigo de não estar à altura veio com as roupas novas. Ela não desejava máscaras, desejava verdade e competência. Sentou-se e fez um plano com prazos, tarefas, responsabilidades, e antes de distribuir tudo à equipe, visitou o sacrário. Cristos meus, repetiu, oferecendo a Deus a intenção de servir e pedindo a graça de governar sem tirania e obedecer sem servilismo. Santa Catarina parecia estar ao lado, lembrando que a autoridade verdadeira nasce do serviço e que o serviço verdadeiro nasce da oração. Ao longo das semanas, os imprevistos vieram, máquinas que falharam, prazos que apertaram, uma crítica injusta que poderia ter incendiado a paz.
Em cada ocorrência, ela experimentou a mesma disciplina. Silêncio breve, Cristos meus, decisão concreta. Às vezes pedir perdão, outras dizer não, outras proteger alguém exposto, outras segurar a palavra até que a irritação passasse. E passou. No final, o projeto foi entregue com dignidade. Não houve aplausos de estádio, mas houve um e-mail sincero do cliente. Uma alegria limpa na equipe e a sensação quase palpável de que portas maiores se preparavam no horizonte. Não por marketing, por coerência. A coerência abre portas que as estratégias jamais alcançam sozinhas. Numa noite, voltando para casa sob uma chuva miúda, ela passou diante da igreja vazia e entrou para um olá rápido ao Senhor. Sabe quando os dias têm a textura de farinha e água sem sal? Era um desses. Sentou-se e, quase sem notar, começou a agradecer. Pelo pão daquele dia, pelo riso na cozinha, pela coragem de dizer não a uma proposta que não cheirava bem, pelo conserto de uma torneira que pingava havia semanas, pela memória de um amigo distante. Enquanto listava minúsculas misericórdias, percebeu que um peso se dissolvia. E compreendeu. A gratidão não apenas abre portas, ela mantém as dobradiças lubrificadas. A pessoa grata é uma casa arejada, onde Deus gosta de entrar. Ali lembrou-se de outra lição de Santa Catarina. Quem agradece, vigia. Quem vigia, discerne. Quem discerne, escolhe. Quem escolhe, permanece. E quem permanece, frutifica. Rezou então por quem tinha inveja dela, porque aprendeu que a inveja é porta enferrujada que faz barulho e não deixa ninguém dormir, nem quem sente nem quem a recebe. Pediu força para responder ao mal com o bem possível, sem ingenuidade, mas com generosidade. Saiu na chuva com o guarda-chuva torto, e por dentro o céu estava limpo. No círculo das almas do purgatório, a amizade cresceu. Uma tarde, preparando documentos, ela sentiu com força a lembrança de um conhecido que partirá de repente, sem despedidas. Reparou que fazia tempo que ninguém dizia o nome dele em voz alta, e o coração lhe soprou. Oferece por ele? Marcou uma missa, colocou o nome no caderno, rezou o terço em silêncio enquanto esperava uma sala de reunião se abrir. Naquela semana, uma daquelas coincidências que já não chamava de acaso aconteceu. O irmão daquele conhecido encontrou-a, agradeceu por uma ajuda antiga e, do nada, indicou-a para um trabalho que meses depois, seria uma virada financeira estável. Ela sorriu por dentro e, sem entrar em contas que o céu não faz, entendeu que a caridade posta a serviço da comunhão dos santos cria, ao nosso redor, um campo de misericórdia onde as coisas têm menos atrito. Não porque compramos favores no invisível, mas porque nos alinhamos à lógica do corpo místico. Quando o membro ama, todos respiram melhor. E assim seguiu, fiel ao pequeno. Vela acesa, nome lembrado, esmola escondida, missa oferecida, um Pai Nosso em voz baixa nos corredores da vida. Veio também o tempo de enfrentar uma dor antiga, dessas que a gente guarda porque não sabe como nomear. Era a lembrança de uma injustiça sofrida. Por anos, ela ruminou a cena como quem repassa uma conta que nunca fecha. Santa Catarina lhe sugeriu um caminho que não é atalho, mas é seguro: levar a ferida à paixão. Uma semana inteira, ela meditou nas palavras de Cristo na cruz, devagar, como quem bebe água em pequenos goles. Pai, perdoai-lhes. Hoje estarás comigo. Eis aí tua mãe. Tenho sede. Tudo está consumado. Ao chegar ao tenho sede, sentiu que a sede de Cristo era também por aquela reconciliação impossível. Escreveu uma carta que talvez nunca enviasse, e não enviou, mas a escreveu até o fim, sem censuras, sem adorno, sem autojustificações. Em seguida foi a confissão, e ao final, deixou diante do sacrário a carta dobrada, como quem deposita uma chave que machuca no altar do chaveiro do mundo. Nunca mais aquela lembrança teve o mesmo poder sobre ela. Às vezes doía, mas já não governava. Liberdade é quando a dor não te faz escolher contra o amor. E ali, naquele altar, ela percebeu que a frase extraordinária que abriria portas pelo resto da vida já não era apenas uma jaculatória, era um voto de pertença.
Cristos meus como identidade, ação e descanso. No trabalho apostólico discreto, cresceu um hábito que a sustentou quando as estações mudaram. Uma vez por mês, ela preparava um pequeno retiro de 2 horas para si. Desconectava-se, lia alguns trechos breves de Santa Catarina, meditava o mistério do Rosário, escrevia o que precisava corrigir, planejava 3 gestos de caridade. Um com o tempo, um com o dinheiro, um com a palavra, e renovava o propósito de viver com honestidade diante de Deus e dos homens. Esse pequeno retiro era o óleo que mantém a lâmpada acesa quando o vento muda. E o vento muda. Houve períodos de seca, de aparente silêncio de Deus, de portas que não cediam na velocidade desejada, de ruídos, de aridez. Nesses dias, ela repetiu o conselho mais humilde que aprendeu com a santa. Se não entendes, permanece. Se tudo grita, silencia. Se a vontade chora, obedece no pequeno. Se te falta luz, fica junto do sacrário como quem guarda uma amizade na penumbra. Descobriu então que o amor verdadeiro não é feito de fervores sucessivos, mas de escolhas fiéis. E misteriosamente na fidelidade das horas secas, portas de significado começaram a se abrir por dentro. Uma nova alegria no dever, uma liberdade em dizer não ao supérfluo, uma ternura sem vergonha para pedir ajuda quando necessário. A maturidade é uma porta que só abre pelo lado de dentro e com a mão da perseverança. Houve também a graça de ensinar o segredo a outros, sem ansiedades de resultados. Um jovem inconstante, sempre à beira de escolhas ruins, perguntou-lhe como recomeçar quando tudo já deu errado. Ela sorriu, ofereceu um café e com doçura firme, ensinou a escadinha que a sustentava. Acorda e diz 3 vezes Cristos meus. Escreve o que é urgente e o que é importante. Começa pelo que serve. Foge do que te derruba. Procura o sacramento. Faz uma caridade escondida. Agradece por 3 coisas simples, dorme em paz e recomeça amanhã. Não deu conselhos para 10 anos, entregou o pão de um dia. Meses depois, o jovem voltou com olhos mais limpos e uma mochila mais leve, contando de pequenas portas que tinham cedido por dentro, um vício enfraquecido, uma amizade boa que nasceu, um emprego que apareceu justo quando ele começou a ser pontual, uma briga que não floresceu porque ele calou e respirou. Ela ouviu e de novo, agradeceu. Obrigada, Cristo meu, por dividir a tua chave entre nós. Agora é contigo. Talvez o teu coração carregue uma fechadura que rende há anos, uma dívida que zombou da tua disciplina, uma porta de trabalho que não se mexe, uma enfermidade cansativa, um cansaço de alma que entorta os dias, o medo do amanhã que despe a alegria do hoje. É tempo de começar pelo nome que se tornou casa, Cristos meus. Dize-o sem pressa, dize-o com fé simples, dize-o ao acordar, dize-o nos corredores do dever, dize-o diante da tela, dize-o no trânsito, dize-o antes de responder aquela mensagem que te atiça a vaidade ou a ira, dize-o antes de assinar, dize-o antes de comprar, dize-o antes de falar demais, dize-o quando for escalar por amor. E porque falamos do nome, sela com gestos, confessa-te quando necessário, comunga com fome, dá esmola com discrição, oferece um pouco de ti às almas que aguardam purificação, faz da tua casa uma pequena capela onde uma vela, mesmo que apenas interior, lembra quem manda na escuridão. As portas responderão. Talvez não como esperas, talvez não quando desejas, mas responderão no ritmo da sabedoria de Deus. E quando abrirem a travessa de mãos limpas, serve com humildade, vigia para não te perder no próprio sucesso, e volta sempre ao altar, porque é de lá que vem a força de permanecer. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu.
Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Oremos. Jesus, meu Cristo, porta viva que conduz ao Pai, eu te pertenço. Entra nas salas da minha vida, organiza o que está em desordem, cura o que dói, fortalece o que é frágil, fecha as portas que me perderiam e abre as que me conduzem à tua vontade. Ensina-me a amar o dever, a escolher a verdade, a praticar a caridade, a vigiar os pensamentos, a agradecer sem cessar. Acolhe as almas do purgatório e, pela intercessão de Santa Catarina, dá-me um coração perseverante para permanecer no bem. Cristos meus, guia-me hoje e sempre. Amém.